Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros, mais uma vez, mais uma aula, dando sequência ao segundo curso da formação Cisco CCNA versão 7. Vamos estar dando uma olhada hoje ainda no capítulo 12, no tópico 12.3, onde a gente vai entender um pouquinho da operação das redes sem fios, né, do padrão WLAN. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho, entender um pouquinho como é que funciona, como é que é esse modo de operação. Então pessoal, vamos lá. Operação de WLAN, né? Operação da rede wireless local. Aqui tem um pequeno vídeo. Esse vídeo ele vai fazer uma abordagem resumida de tudo aquilo que a gente vai ver aqui ao longo desse tópico, tá? Então vamos começar falando sobre os modos de topologia das redes sem fio no padrão 802.11. 802.11, padrão definido pelo I3E, engloba aquelas variações A, B, G, N, AC. Então são as variações que vão definir as características e velocidades dentro das redes sem fio, né, locais, das LANs locais baseadas em redes sem fio. E nós temos alguns modos de topologia, tá, de implementação do tipo das redes sem fios. O primeiro, modo ad hoc. O ad hoc é uma implementação bem tranquila, bem simples. E um exemplo é, no caso, imagina que você saiu de férias, levou o seu notebook. Aí tem um amigo seu, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, qualquer pessoa que está com você e também está lá com o notebook. E aí vocês querem jogar um contra o outro. Nesse primeiro momento vocês conseguem colocar os dois notebooks, os dois equipamentos, tendo dispositivos, tendo interface de acesso à rede sem fio no mesmo padrão, né, 802.11, com a mesma variação, com a mesma faixa de frequência. Vocês vão conseguir estabelecer uma conexão de um equipamento com outro equipamento via rede sem fio. Então, via Bluetooth, via 802.11, então consegue fazer uma conexão de redes em que um equipamento vai se conectar ao outro numa rede P2P. Isso é o que nós chamamos de modo ad hoc. Ou seja, a característica desse modo ad hoc é a figura de não ter um ponto de acesso para centralizar aquelas conexões de rede sem fio. Ou seja, eu não tenho um roteador, eu não tenho um AP, eu não tenho nada em que esses equipamentos vão se conectar a esse ponto para poder ter acesso à rede. As características básicas do modo ad hoc é simplesmente eu conectar um dispositivo direto no outro dispositivo. Um celular em outro celular via Bluetooth ou via rede Wi-Fi, um notebook a outro notebook. Então esse tipo de conexão, esse tipo de modo, essa topologia baseada nas redes sem fios é o que a gente chama de modo ad hoc. Também temos o modo infraestrutura. Já o modo infraestrutura é o próprio nome de infraestrutura vai nos levar a ter um pensamento em que, infraestrutura, eu tenho que ter lá um ponto de acesso mais centralizado, aonde os dispositivos que utilizam aquela rede sem fio vão se conectar a um determinado ponto de acesso, e esse ponto de acesso faz parte da infraestrutura de toda a minha rede. Então esse ponto de acesso ele permite a conexão de dispositivos sem fio para que esses dispositivos sem fio que estão se conectando via rede Wi-Fi lá, eles consigam acessar a determinados conteúdos, a dispositivos, enfim, a serviços, a tudo que estiver dentro da minha rede, dentro da infraestrutura da minha rede, com distribuição via cabeamento, com distribuição utilizando o padrão Ethernet. Então essa topologia na qual eu tenho a figura de um ponto de acesso que concentra, centraliza e gerencia as conexões dos dispositivos sem fio, e esse ponto de acesso está conectado via cabeamento de rede, via cabeamento de cobre ou outro tipo de cabeamento, ele está conectado à infraestrutura de toda a minha rede. Esse é o modo de topologia de infraestrutura. E o outro modo, tethering, vínculo, né? Ele é um modo bastante peculiar. Voltando àquele exemplo da viagem com o laptop, com o notebook, quero acessar a internet, né? E eu não tenho no lugar onde eu fui a internet, mas eu tenho o meu celular que tem lá uma conexão 4G. Então eu posso simplesmente habilitar o meu celular para virar um roteador Wi-Fi. O meu celular vai se conectar na internet através da conexão da operadora via rede 4G, e via Wi-Fi ele vira um roteador para eu acessar esse celular a partir dos meus dispositivos
que possuem interfaces de rede sem fio Wi-Fi, como o meu laptop. Então esse é o modo tethering, tá? Então é uma variação da topologia ad hoc, onde eu posso usar o meu celular para ele virar um roteador de rede sem fio para dispositivos de rede sem fio conectarem a ele, e através da rede de dados da operadora ele se conecta na internet e os dispositivos acessam a internet usando esse celular, né, como uma espécie de gateway. Inclusive ele se torna um ponto de acesso, se torna o gateway para que os demais dispositivos se conectem através dele na internet, tá? Então essa é a topologia que a gente chama de tethering. BSS e ESS. O conceito de BSS, conjunto de serviços básicos. Então a BSS, um BSS, ele vai consistir onde eu tenho um único ponto de acesso. Esse ponto de acesso ele vai possuir um BSS ID, que na verdade vai ser o ID daquela rede sem fio. Esse BSS ID ele vai ser o endereço MAC de camada 2 desse ponto de acesso, para prover acessos sem fio a dispositivos que estiverem na chamada BSA. O que é a BSA? É a área de abrangência que esse dispositivo é capaz de atender. Então aqui nós temos um dispositivo de uma BSS gerando um BSS ID, que é o seu endereço MAC, provendo uma rede sem fio, onde eu vou ter dispositivos como um notebook que vão se conectar a essa BSS ID para poder fazer o acesso à rede sem fio naquele ponto ali. Esse BSS ID, esse equipamento, ele vai prover uma área geográfica, o acesso, todo mundo que estiver ali vai conseguir fazer o acesso, desde que tenha as configurações devidas para poder acessá-lo. Se esse laptop aqui, que está nessa área aqui, for para uma outra área BSA, com outro equipamento de BSS ID, ele fica fora da rede, porque ele perde a abrangência, ele sai da área de conexão da onde ele estava conectado. Então isso acontece quando um equipamento que está numa determinada BSA, numa determinada área, sai e vai para uma outra área que é de um outro BSS ID. Ele vai ficar sem a conexão e vice-versa também acontece. O BSA, então, ou seja, esse BSA, ele é a área de cobertura desse BSS ID aqui. O ESS, nós acabamos de ver que eu tenho uma figura onde um BSS ele fornece somente o acesso para aquele pessoal que está conectado a ele, grosso modo. Com a estrutura do ESS, eu tenho um conjunto de serviços estendido. Então, digamos que eu vou ter uma área BSA aqui do lado esquerdo, onde eu tenho um BSS ID atendendo a esses equipamentos que estão conectados a ele. Lá do lado direito aqui eu tenho outra área BSA, também com um equipamento atendendo o seu próprio BSS ID com os dispositivos conectados. Porém, esses dois equipamentos que provêm o acesso da rede sem fio aqui, eles estão conectados num único segmento de rede, numa única rede de infraestrutura. Dessa forma, eu tenho uma área estendida de atendimento lá dos serviços, aonde se eu pego esse laptop aqui da esquerda, desconecto ele desse BSS ID aqui, vou com ele lá para outra área da BSA, lá para outra BSA, a outra área lá, e conecto ele nesse BSS ID aqui da direita, ele vai conseguir se conectar e vai conseguir ter acesso à rede, porque eles fazem parte da mesma área estendida. Diferente quando nós temos somente o BSS isolado, que foi o exemplo anterior. Nós temos BSS de um lado, BSS do outro, mas eles não são interligados. Não há uma conexão entre eles, eles não fazem parte da mesma rede, como é o caso das redes de áreas estendidas. Nós já vimos em aulas anteriores, em cursos anteriores, inclusive também, que o quadro 802.3, que trafega pelas redes cabeadas, ele é o quadro Ethernet. Quando acontece a transmissão da rede sem fio, o quadro é o 802.11 que vai gerar esse quadro, ou seja, é o protocolo de enlace que trafega lá nas redes sem fio, que é um outro padrão diferente do 802.3. Porém, o quadro que é gerado, ele segue o mesmo, digamos assim, a mesma teoria, né? A mesma forma, onde nós vamos ter o cabeçalho, o payload desse quadro e o FCS, que é para poder fazer a verificação
se o quadro tem algum erro, a verificação de segurança, tudo certinho, para checar o quadro. Dentro do cabeçalho do quadro 802.11 é que ele é diferente do cabeçalho do quadro 802.3, que é o quadro Ethernet 802.3. Então esse quadro aqui ele é um pouco diferente. Então o cabeçalho do 802.11 ele vai gerar dentro do cabeçalho controle do quadro, duração, endereço 1, 2 e 3, controle de sequência e ainda um endereço 4 dentro desse quadro do 802.11. Onde o controle do quadro identifica qual é o tipo do quadro sem fio, se contém subcampos e a versão daquele protocolo, tipo do quadro, tipo de endereço, a parte de gerenciamento de energia e as configurações do sistema. A duração, utilizado para indicar a duração restante necessária para receber a próxima transmissão daquele quadro. Endereço 1, geralmente contém o endereço MAC, o endereço de camada 2, do dispositivo sem fio ou do AP de recebimento, o AP que está recebendo aquele quadro. Endereço 2 contém o endereço MAC do dispositivo sem fio transmissor, ou seja, de quem está origem, né? Ou o ponto de acesso, se o ponto de acesso for um transmissor. O endereço 3, às vezes, contém endereço MAC do destino, com a interface do gateway padrão, que é o ponto de acesso que está conectado. Controle de sequência, para controlar o sequenciamento dos quadros que forem fragmentados e transmitidos. Endereço 4, geralmente é ausente, porque esse endereço 4 ele é usado apenas quando nós tivermos redes no modo ad hoc, na topologia ad hoc. Payload é o próprio dado que vai estar vindo encapsulado, né? E o FCS é para aqueles campos de controle de erro de camada 2. Então, essa é a estrutura de um quadro, tá, dentro da transmissão em cima do 802.11. CSMA-CA, método de acesso ao meio de transmissão. Quando nós falamos sobre redes cabeadas, redes Ethernet cabeadas, lá, usando par trançado, existe o método de acesso CSMA-CD. Então, inclusive quando usa hub lá, o equipamento que quer transmitir fica usando o meio. Quando o meio está livre, ele coloca o dado ali para ser trafegado, para ser enviado. E aí, se houver outro equipamento que também queria transmitir e colocou também quando o meio ficou livre, vai haver aquela colisão e aquilo vai ser descartado. Então, é o Carrier Sense Multiple Access Collision Detector, ou CSMA-CD. Aqui é o método CSMA-CA. Então, na rede sem fio, eles não ficam escutando o meio para esperar o meio ficar livre. Até porque o meio é o ar. É diferente do meio cabeado, onde a placa de rede pode estar escutando lá a sinalização, se há ruído naquele cabo, se tem alguma coisa sendo transmitida, porque é sinal elétrico que está sendo transmitido dentro de um cabeamento metálico. Então, ele consegue detectar. Já para acessar o meio físico, que é o ar, a transmissão de rede sem fio é via radiofrequência, o método de acesso precisa ser um pouco diferente. Por isso o CSMA-CA. Ele é um método de acesso de detecção de portadora. Tá? Ele vai se basear na detecção da operadora com prevenção da colisão. Então tá aqui, para evitar os problemas de colisão de transmissão através de uma rede sem fio. Porque por mais que seja o ar, eles estão compartilhando o meio. Eles estão compartilhando uma frequência, eles estão compartilhando uma mesma área geográfica, muitas vezes, para poder fazer a transmissão naquele meio que está ali, naquele ambiente que está ali. Então precisa detectar se há algum problema de acontecer colisão na transmissão desses dados. Então, para resolver esses problemas, as redes sem fio WLANs, elas utilizam isso, o método de acesso CSMA, que é método de acesso múltiplo com detecção de operadora e prevenção de colisão. No primeiro momento, aquele equipamento que está lá, quer transmitir, ele fica ouvindo o canal para ver se está ocioso. Significa que nenhum tráfego está no canal. Então o canal é chamado de portadora. Nesse momento, se o equipamento que quer transmitir pela rede sem fio, o que ele vai fazer? Ele vai enviar uma mensagem pronta, tá? Ele envia uma mensagem RTS para o ponto de acesso, solicitando acesso a ele. Então ele quer solicitar o acesso à rede para poder fazer a transmissão. Então ele envia uma requisição
para o ponto de acesso. Essa mensagem é uma mensagem que a gente chama de mensagem RTS. Depois ele vai receber uma mensagem para enviar. O ponto de acesso envia para o equipamento, para o host que quer transmitir, uma mensagem clara CTS dizendo, ó, pode enviar. Se não tiver ninguém utilizando, ele vai enviar essa mensagem CTS e aí o equipamento lá, o host que quer transmitir, vai saber que o meio está livre, que o ponto de acesso está concedendo acesso para ele poder transmitir e aí então o cliente sem fio vai mandar a transmissão. Se esse cliente não receber essa mensagem CTS vinda lá do ponto de acesso, ele vai aguardar um período aleatório antes de solicitar de novo uma mensagem RTS para o ponto de acesso. Então, ele mandou um RTS lá para o ponto de acesso pedindo para poder transmitir. Se o ponto de acesso, se a rede estiver livre para poder fazer a transmissão, o ponto de acesso devolve uma mensagem CTS para o host que quer transmitir e aí ele vai saber que vai poder transmitir porque o ponto de acesso está concedendo acesso para ele enviar. Se em um determinado tempo, há um temporizador, o host lá que quer transmitir não receber essa mensagem CTS, ele vai deduzir que está tendo problema, a rede está ocupada, não posso transmitir. Então ele vai aguardar um período antes de enviar novamente uma mensagem RTS para pedir o acesso. Depois que ele recebe esse CTS, quando ele recebe a mensagem do CTS, ele sabe que ele pode transmitir os dados aí sim, ele vai colocar lá no meio de transmissão, que é o área de transmissão. Todas as transmissões são confirmadas. Se um cliente sem fio não recebe uma confirmação, ele assume que houve problema nessa transmissão, houve colisão e reinicia todo o processo. Então esse é o método de acesso ao meio para transmissão através das WLANs. Lembrando que as WLANs são mídias compartilhadas em modo half duplex, ou seja, ora envia, ora recebe. Associação de cliente sem fio e ponto de acesso. Aqui a gente vai estar visualizando que o equipamento, como que o nosso dispositivo sem fio, ele se conecta a uma determinada rede sem fio. Qual é o processo, Quais são os passos para poder acontecer esse tipo de conexão? Então, num primeiro momento, para que esse equipamento nosso, imagina que nós temos ali um notebook que eu quero me conectar numa rede sem fio, que tem um AP lá que está gerenciando aquela rede sem fio. No primeiro momento, eu preciso fazer com que o meu notebook enxergue aquela rede. Ele tem que saber que aquela rede existe, ele tem que descobrir um ponto de acesso de rede sem fio para ele poder se conectar. Após ele descobrir, vai acontecer o processo de autenticação. Ele é um processo que vai e volta dos dois equipamentos para poder conferir uma série de informações e depois disso a associação, e aí sim eu vou estar com o meu equipamento conectado num ponto de acesso para eu poder fazer uso daquela rede sem fio que esse ponto de acesso ele provê para a gente. Para ter uma associação bem sucedida, o cliente da rede sem fio, o exemplo, meu notebook, o meu celular e um ponto de acesso, eles têm que concordar com alguns parâmetros específicos. Esses parâmetros eles são configurados no ponto de acesso. Então são aquelas configurações que a gente faz nos nossos roteadores sem fio, que fica na nossa residência, nos pequenos escritórios, nas empresas. Então aquelas configurações que nós fazemos da rede sem fio, da nossa rede Wi-Fi, eles têm que trocar informações para poder ver se essas informações que também são configuradas no cliente para que ele consiga autenticar nos nossos pontos de acesso, essas informações têm que respeitar as configurações para a partir daí, conferindo essas informações, estabeleça a associação e com isso haja a conexão bem sucedida. Dentre essas informações temos os SSIDs. Então SSID nada mais é que o nome daquela rede sem fio que pode estar sendo propagada pelo meio e a gente consegue, quando manda pesquisar lá as redes sem fio na área que a gente está, aparece o nome lá. A senha, ou seja, a senha que a gente pode configurar também para poder ter acesso àquele ponto de acesso via Wi-Fi. O modo de rede, ou seja, qual é o padrão da 802.11 que eu estou utilizando. Se eu tenho um ponto de acesso que é no padrão N e possíveis derivados que conseguem ser compatíveis com o padrão N, eu tenho que ter um host, eu tenho que ter um cliente que
queira se conectar ali e que respeite esses padrões, ou seja, ele tem que ter o mesmo padrão ou os mesmos padrões ou estar em um padrão que é compatível com o padrão que está no ponto de acesso para que estabeleça um enlace de comunicação. O modo de segurança é como que nós vamos configurar as nossas chaves de segurança, aquela senha que pode ser WEP, WPA ou WPA2. No momento, o mais seguro para todos nós é o WPA2. E as configurações do canal, ou seja, as frequências. Quando a gente configura os nossos equipamentos, os nossos pontos de acesso, nós podemos fazer delimitações de canais, ou seja, colocar as configurações de canais de forma manual. Eu defino lá o canal que eu quero que aquele equipamento opere, ou posso deixar de forma automática, e aí vai estar sempre fazendo uma conversa entre o cliente e o ponto de acesso para poder estabelecer aquela conexão num canal de frequência de rádio que melhor se ajustar. Muitas vezes é importante e é interessante a gente verificar e fazer essa configuração manualmente, principalmente dos pontos de acesso. Se imagina que eu tenho o meu roteador sem fio aqui na minha casa e eu tenho meus vizinhos que também têm seus roteadores sem fio das suas redes. Por sermos vizinhos, né, casas muito próximas, a rede sem fio de um acaba sobrepondo a rede sem fio do outro, principalmente se estiver no mesmo canal. Então, quando a gente usa algum aplicativo no celular para fazer varredura da rede sem fio que está ao alcance aqui, a gente vê que uma está por cima da outra no gráfico. E aí é interessante você mudar o seu canal, porque quando a gente muda o canal, a gente desloca um pouco a frequência. Então a gente pega uma outra variação daquela frequência, que aí faz com que aquela rede sem fio não fique exatamente em cima de uma outra rede sem fio, porque aí uma acaba atrapalhando a outra, se elas estiverem exatamente na mesma configuração de frequência. Então a gente consegue fazer esse tipo de implementação e com isso a gente consegue melhorar até a amplitude da nossa rede. O modo de descoberta passiva e ativa, aqui também diz respeito à própria conexão, a enxergar o SSID da nossa rede. No modo passivo, o ponto de acesso anuncia abertamente o seu serviço. O que significa isso aqui, resumindo? Modo passivo, eu tenho um AP, um ponto de acesso, pode ser o meu roteador também, que tem uma conexão de Wi-Fi. Então eu tenho um ponto de acesso que ele vai enviar beacons pela rede. O que tem dentro de um beacon que ele envia? Tem o SSID, que é o nome daquela rede sem fio que ele está provendo. Existem os padrões configurados, existem as configurações de segurança, qual é o tipo de senha, o tipo de criptografia que ele está adotando. Então, o beacon ele fica enviando essas informações, propagando essas informações dentro da sua área de abrangência. E então, quando eu tenho um cliente sem fio, eu vou ali, abro o meu laptop, mando pesquisar as redes sem fios próximas a mim, e aí vai aparecer lá aquela listagem das redes sem fios que eu tenho, ou que tem ali perto, e eu poderia tentar me conectar a elas. E nessas informações, ou seja, aqueles pontos de acesso estão enviando informações, estão transmitindo os seus beacons com o SSID e outras configurações, outras informações, para que os clientes, ao escanear aquele espectro, aquela área que ele está, ele consiga identificar aquelas redes que estão ali por perto, disponíveis, né, e sendo anunciadas, digamos assim, e tentar se conectar a elas. Se eles tiverem as configurações corretas, de senha, de tudo certinho, ele vai conseguir se conectar a alguma rede que ele tenha permissão. Então, modo passivo acontece isso, ou seja, a figura do meu ponto de acesso, a figura lá do meu roteador sem fio, ela propaga a informação, ela propaga o seu... Imagina quando a gente está configurando alguns roteadores, tem lá... transmitir broadcast de SSID. Se isso estiver habilitado, ele vai estar propagando beacons com essas informações. No modo ativo, essa propagação não é feita. Quando eu estou aqui com o modo ativo ativado, é aquela configuração que eu estou fazendo lá no meu roteador, que eu desabilito a propagação do SSID, eu desabilito a transmissão do SSID. Então, aquela rede sem fio que é configurada no meu ponto de acesso, ela não está sendo anunciada, ela não está sendo disponibilizada para que, se alguém abre um dispositivo para se conectar na rede sem fio e manda pesquisar lá as redes existentes, vai aparecer o nome daquela rede lá. Ela não aparece, ele não vai estar fornecendo esse nome, não vai estar fornecendo essas informações. E como que a gente faz então para conectar nesse tipo de rede? É uma certa implementação de segurança,
Porque a rede sem fio existe, ela está ali naquele ponto de acesso. Esse ponto de acesso pode ser conectado dentro daquela área de abrangência, ele vai conseguir ser conectado. Porém, o cliente, ele vai ter que ser feito nele uma configuração manual, informando a ele o nome daquele SSID que ele vai querer conectar. Com isso, o cliente envia uma solicitação na rede para aquele nome que foi configurado, inserido ali manualmente para ele, ele envia, e aí se estiver dentro da mesma área de abrangência, né, o AP vai receber, porque ele tem o seu SSID, só não está sendo propagado. Ele vai receber aquela solicitação e vai enviar uma resposta para aquele cliente. Então, ó, a solicitação que o cliente envia, ele vai enviar para o nome do SSID e os padrões suportados. Quando o AP recebe, ele vai responder com o SSID dele, os padrões e as configurações de segurança. Então, vai nisso acontecer aquela troca de informações, senha está certinha, está configurado, mesmo tipo de criptografia, beleza? E aí estabelece a conexão. A partir desse momento, esse cliente aqui já sabe que aquela rede sem fio existe, mas foi feita uma configuração manual. Se eu pegar um dispositivo e quiser pesquisar as redes sem fios no modo ativo que estiverem ao meu redor, essas redes sem fio elas não vão aparecer para mim, tá? Somente se eu configurar na mão, sabendo o nome certo daquele SSID, sabendo as configurações de senha, eu já vou lá e faço todas essas configurações, e aí sim eu vou conseguir me conectar naquela rede sem fio. E encerrando já aqui o 12.3, o tópico 12.3, verificando só a compreensão. Qual modo de topologia sem fio é usado por dois dispositivos para conectar-se a uma rede ponto a ponto? Então aqui é o ad hoc, né? Você lembrando, o ad hoc eu conecto dois dispositivos um direto ao outro. Infraestrutura, eu tenho aquela questão de um ponto de acesso conectado via cabo a uma rede com infraestrutura lá, com switches, com todos os outros equipamentos que podem ter. E o modo tethering, onde eu vou ter um telefone celular. Esse telefone celular se conecta à internet, né? Se conecta à minha rede de dados usando a rede de dados da própria operadora de telefonia, via 3G, 4G e agora daqui a pouquinho, né, o 5G. E eu uso, por exemplo, o meu notebook, né? Eu tenho um dispositivo lá que vai se conectar via rede Wi-Fi a esse celular para eu poder acessar a internet através dele. Verdadeiro ou falso? Um ESS é criado quando dois ou mais BSS precisam ser unidos para oferecer suporte a clientes. Então aqui, ó, é uma área estendida de serviços, né? Verdadeiro. Quantos campos de endereço estão no quadro sem fio 802.11? Ele pode conter até 4 campos de endereço. Endereço 1, 2, 3 e 4. O 4 é aquele campo de endereço que vai ser usado exclusivamente se nós tivermos redes sem fio de padrão ad hoc. Qual é o termo para um ponto de acesso que anuncia abertamente seu serviço periodicamente? É o passivo. O passivo é o cara que anuncia, o ativo é aquele que não anuncia, e aí nós temos que fazer as configurações manuais. Qual é o termo para um ponto de acesso que não envia um beacon, mas espera que os clientes enviem um probe? Então aqui já é o ativo. Tá, vamos verificar. Tudo certinho. Fechamos aqui o questionáriozinho de compreensão e encerramos o tópico 12.3. A gente para por aqui. Até a próxima aula com o tópico 12.4. Um abraço aí.